Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma fantástica aula do nosso curso de GIMP. E hoje a gente vai falar a respeito de blur e desfoque. Tem uma ferramenta bem legal para você utilizar dentro do GIMP a respeito disso. E esse é um efeito que a gente usa bastante das artes do Linux, seja nas thumbnails do blog, seja também nas thumbnails que a gente utiliza no canal ou na nossa identidade visual de forma geral. Eu gosto bastante de um pouco de blur. Eu tô com uma imagem velha conhecida de vocês aqui, o nosso farol, uma imagem que a gente utilizou recentemente aqui no curso, e a gente simplesmente vai fazer algumas modificações em relação ao que nós temos aqui. Por exemplo, se eu quiser escrever algo por cima, exemplo, Linux, e colocar aqui uma fonte qualquer, a gente já teve uma aula a respeito da seleção de fontes e escrita, né? Se você esqueceu, de repente, volte lá e dê uma conferida, está disponível ainda para você aí, assinante do Linux Play. Colocar ela aqui, talvez não dê um destaque tão grande quanto se o fundo fosse desfocado, certo? Existe uma ferramenta aqui, que é essa gotinha, que é a ferramenta de borrar, desfoque e deixa nítido, e a superexposição e a subexposição. Primeiro a gente vai no desfoque e deixa nítido. Bom, clicando nela aqui, a gente tem as opções de ferramenta. É como se fosse um pincel, então você tem todas as opções de um pincel: tamanho, proporção, ângulo, espaçamento, dureza, força e tudo mais. E a gente tem algumas coisas a mais aqui embaixo, e especialmente o tipo de convolução, que é desfoque ou aguçar. Se eu selecionar desfoque e colocar um desfoque com maior dureza e mais força, por exemplo, e passar aqui por cima da minha imagem, olha só o que vai acontecer. Eu vou estar desfocando o farol. Vou estar desfocando, é bem atendente de telemarketing, né? Mas é exatamente isso que a gente está fazendo. Se você quiser voltar ao normal, vai dando Ctrl Z aí ou vem no histórico e volta até a opção normal. Na mesma ferramenta, você vai ter aqui a opção aguçar. E o aguçar, ele faz o contrário do desfocar, ele vai tornar as coisas um pouco mais nítidas, vai aumentar o sharpness das imagens, você vai ver as bordas com maior clareza. Então olha só o que eu consigo fazer aqui, consigo deixar as imperfeições lá do muro, do farol um pouco mais claras, olha só. Antes estava um pouco desfocado e agora está bem mais nítido. Pode ser que seja um efeito que você quer na sua imagem, que ele pareça um pouco mais velho ou alguma coisa do tipo. E aqui você tem a taxa, né? Tanto de desfoque quanto de deixar aguçado. Se eu deixar desfoque com uma taxa de 100%, eu posso desfocar ele assim. Beleza? Voltando aqui ao normal. Deixa eu voltar aqui no histórico, que é um pouco mais rápido. Muito bem. A gente tem aqui nessa ferramenta de desfoque uma outra opção bem interessante, que é o borrar. Isso aqui, você pode ver que o cursor ele tem tipo um dedinho, né? O ícone dele. Porque além de borrar, ele também distorce um pouco a imagem. Dá para ver especialmente nessa imagem do farol aqui que eu coloquei de propósito, nas bordas, olha só. Tá vendo? Olha o tipo de desfoque que ele cria. Você acaba gerando uma espécie de lastro, aparentemente. No entanto, isso aqui é bem interessante para você criar algum tipo de efeito meio que neon, um blur nesse sentido. Exemplo, eu vou duplicar a imagem de Linux aqui. Essa não é a única forma de fazer o que eu vou fazer, nem é a melhor necessariamente, mas para esse exemplo vai servir. Eu vou mudar a cor do texto para, por exemplo, laranja, tá? Vou colocar esse laranja atrás do branco, então ele está oculto. Mas agora eu vou ocultar a imagem que está por cima aqui da fonte do Linux. Vou usar minha ferramenta de desfoque na camada de baixo aqui, nessa camada. Inclusive vou transformar ela, vou fazer ela perder as propriedades de texto, né? Vir aqui nessa opção, descartar informações de texto. E agora eu vou fazer esse pequeno desfoque nela. Vou fazer só um pouquinho, assim. E agora quando eu exibir a camada superior de novo, eu vou ter esse efeito. Claro que eu posso continuar brincando na parte de trás. Ele vai ficar um quadrado aqui, como você está vendo, porque esse é o tamanho máximo da camada. Mas tem um truque que eu posso fazer para contornar essa situação, que é o seguinte. Posso criar uma nova camada, tamanho total transparente, combinar com a camada abaixo e agora eu não vou ter mais esse problema. Então eu posso esticar de forma indefinida. E o interessante é que ele acaba mantendo as propriedades do X, do U, de cada uma das letras, né? Então eu posso utilizar para isso também. Eu posso utilizar aqui para simplesmente borrar e confundir a imagem. Muitas vezes você não quer um senso estético específico, você simplesmente quer ocultar alguma coisa. Você pode fazer dessa forma. Você também pode combinar as ferramentas, como você aprendeu na aula passada, selecionar uma parte. Eu quero borrar, sei lá, essa janela aqui, por exemplo.
ou essa região aqui do meu farol em específico, selecionei e eu uso a ferramenta e aí faço o desfoque. Posso remover uma janela dali? Posso, mas isso é com uma outra ferramenta. Uma outra ferramenta que a gente tem é de superexposição e subexposição. Aqui a gente tem, na verdade, uma possibilidade de deixar nossa imagem mais clara ou mais escura. Você adiciona luz ou adiciona sombra. Clicando aqui você também tem todas aquelas opções básicas, porque é um pincel também, mas a gente tem aqui o tipo subexposição ou superexposição e também qual a faixa que a gente vai trabalhar, se são sombras, tons médios ou tons claros. E aqui a gente vai marcar, por exemplo, superexposição, aumentar bastante aqui para ficar bem claro o que eu estou fazendo. E vou passar, por exemplo, aqui no nosso farol. E você pode ver que ele está ficando mais claro. Estou dando uma exposição maior. Basicamente eu estou incrementando gama na imagem, né? Eu estou colocando claridade. Então eu posso deixar bem mais claro assim. Se o seu céu está muito escuro, você quer um dia mais bonito, né? Você pode passar aqui no céu nesse caso. Deixar as coisas mais claras e tal. Agora, eu gostaria, na verdade, de um dia mais nublado. Beleza, então superexposição é o que você precisa. Ele vai começar a escurecer as coisas. Você pode ver que está ficando mais escuro ali já. E quanto mais você passa em um mesmo local, mais escuro ele fica, ó, tá vendo? Você pode até mesmo criar nuvens de tempestade desse jeito, se você quiser. É um tipo de efeito que se usa de forma artística, geralmente, na intenção de você realmente criar peso na cena. Você pode deixar o seu céu bem mais carregado dessa forma. Tá? É um trabalho que demora um pouquinho, mas você pode ir fazendo aqui aos poucos, com cuidado. Você pode deixar aqui o oceano parecendo mais denso, por exemplo. Ou até mesmo você pode utilizar essa ferramenta para dar a entender de que a gente está em um momento um pouco mais escuro, assim. Se você tem uma foto de uma cena que seria para ser à noite, mas está um pouco mais claro do que realmente deveria estar, né, para efeitos de composição, você pode usar essa ferramenta para isso. Não é uma ferramenta de desfoque, apesar de estar agrupada junto com as ferramentas de desfoque, mas ela pode funcionar para isso também. Usando o meu histórico magnífico aqui, a gente vai voltar lá para o início, onde não tinha nada ainda, onde eu nem tinha escrito um texto nenhum. Deixa eu voltar um pouco mais. Aqui, beleza? Nessa parte aqui, então, digamos que eu queira simplesmente fazer um blur na imagem por completo. Na verdade, eu acho que eu vou utilizar ainda aqui o meu texto de Linux para dar um exemplo. Vocês já devem ter visto várias thumbnails que a gente fez assim, tanto no fórum, quanto no blog, quanto no canal no YouTube. Enfim, então aqui eu tenho a minha imagem e digamos que eu queira colocar um blur na imagem de fundo. Tem aquela opção aqui que você pode ir passando pela imagem toda, só que ela é um pouco demorada e também tem algumas limitações. Existe um filtro aqui em desfocar, na verdade existe uma grande quantidade de filtros de desfoque, né? Mas o que você vai utilizar muito provavelmente é o desfoque gaussiano. E aí você vai aumentar aqui, basicamente o desfoque, ele vai desfocar toda a sua imagem de uma única vez. Também tem aqui a parte de corte ou de ajustar, a política do abismo, ele vai segurar o preto, criando uma borda basicamente ao redor. Também tem a opção de colocar uma borda meio que branca ao redor, aqui se você achar melhor. Também tem a opção de segurar, ele vai tentar manter a mesma cor que estaria ali na borda, ou então nenhuma delas, daí ele vai eliminar a borda. Eu geralmente utilizo com o segurar, eu acho que a imagem acaba ficando um pouco melhor. Você pode redefinir também para você voltar a ter a imagem normal e usar aquela função que toda a ferramenta do GIMP tem, esse split, né, para você ver como a imagem vai ficar depois do seu blur ali e tudo mais. Se você quiser aplicar blur somente numa parte da imagem, também dá para fazer. Digamos que eu quero dar um blur somente aqui, e eu posso selecionar lá, usar a ferramenta de seleção que você já aprendeu, ir no mesmo lugar aqui e utilizar esse filtro que vai ser aplicado somente na seleção que eu fiz. Tá? Então, toda a nossa aula de seleção ela vai ser útil para todas as ferramentas praticamente que a gente vai utilizar no GIMP daqui por diante. Indo além disso, você pode explorar aqui os filtros. Também tem alguns outros tipos de blur que você pode ver aqui que ele aplicou. É um blur um pouco diferente, ele deixa o negócio meio cartoonizado. É realmente um filtro, né? Aqui a gente está falando de filtros, eles vão mudar a aparência da nossa imagem. Tem um medium blur também, que você tem um resultado semelhante até ao Gaussian em alguns aspectos. Você aumenta o raio aqui, mas ele meio que deforma a imagem parecendo uma aquarela ou alguma coisa desse tipo. Então você tem essa opção também. Também tem o pixelizar. Você que gosta de imagem aí em 8 bits, por exemplo,
né? Você pode fazer isso. Agora, esse pixelizar também é utilizado para esconder pessoas, digamos que você quisesse, aqui não é o caso, né? Mas você quer esconder o rosto da pessoa. Você vem aqui, né? Aquele efeito jornalístico, vem aqui em pixelizar, e aqui já era muitos pixels, mas você pode deixar mais Minecraft ainda o negócio. Bom, próximo filtro que a gente tem dentro do desfocar aqui é o desfoque gaussiano seletivo. Tem um efeito semelhante, só que ele é um pouquinho mais demorado para aplicar, tá? Se você for usar o desfoque gaussiano, eu recomendo que você utilize a primeira opção. O GIMP tem algumas ferramentas que são repetidas entre aspas, elas fazem a mesma coisa de formas diferentes, que são ferramentas legadas que vieram de outras versões do GIMP e eles continuam mantendo aí. Talvez em algum momento saia, mas enfim, existe ainda disponível. Também temos o movimento circular desfocado, para dar aquele efeito de câmera, né? Digamos assim, quando você gira alguma coisa. Acho que você já entendeu, pode dar vertigem em algumas pessoas. Tem o linear, que a ideia seria a mesma, só que é na horizontal, para você ter aquela ideia de movimento, sabe? Quando tem um carro na rua passando, você pode criar essa sensação também. Também tem a opção aplicação de movimento desfocado, aí é como se fosse dando um zoom na imagem. E claro, eu não estou demonstrando um a um aqui, mas você pode usar a sua criatividade nesse sentido. Por exemplo, deixa eu pegar o logo aqui dos nossos apoiadores, olha só. Se eu colocar aqui e dizer que essa é a imagem do centro, eu posso vir aqui o fundo, deixando na imagem aqui do farol, nesse caso, desfocar. Ampliação de movimento desfocado, olha só. Eu acho que você entendeu a proposta da coisa toda, né? E aí eu poderia aplicar, digamos, uma sombra aqui. Eu consigo um efeito de, né, movimento nesse sentido. E ainda aqui temos, por último, o desfoque encaixável. Esse aqui é um pouco diferente, confesso que eu nunca utilizei, ele faz parte do script full do GIMP e não tem um preview. Então a gente vai ter que meio que chutar aqui mais ou menos onde ele vai fazer, e como ele é um script, ele faz várias coisas juntas. O efeito final dele é parecido do desfoque gaussiano, então acho que você não necessariamente precisa utilizar essa ferramenta. Fica aqui nessas primeiras opções que você vai ter um resultado mais fácil de controlar, na verdade, né? Ter uma previsão do que vai acontecer. E isso, galera, encerra a nossa aula sobre ferramentas de desfoque. Agora você já sabe como aplicar um pouco de blur aí nas suas imagens e desfocar as partes que você não tem interesse, beleza? Pratique bastante e eu te vejo na próxima aula.